Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Que nós tenhamos uma ótima noite, um ótimo encontro aqui. Eu queria falar sobre dar boas-vindas àqueles que são novos também, que chegaram aqui hoje pela primeira vez, né? E que sejam bem-vindos na casa, que todos que sejam aqui pela primeira vez. Eu peço que desliguem os celulares, todos eles, desliguem para não ter nenhum barulho. E queria fazer a divulgação do nosso Cine Debate, que vai ser no dia... Agora ficou difícil. Vai ser no dia 15 de junho de 2024, às 16 horas, aqui no próprio Humildade. Os ingressos estão aqui à venda, para que todos nós possamos nos encontrar aqui, acho que é no domingo, para a gente fazer esse Cine Debate sobre o Predestinado, é o filme. Tá? Nós vamos nos reunir e vamos conversar sobre esse filme. Quero falar também que a casa, todas as terças-feiras, às 19 horas, tem o estudo sistematizado da doutrina espírita, que é aberto ao público, para quem quiser participar. Nas terças e nas quintas-feiras, nós temos às 19 horas o estudo do Livro dos Espíritos, às 19 horas, e nas quintas, às 20, às 21, nós temos o estudo da mediunidade. O curso do passe acabou nesse período de quinta-feira, mas ele continua nos sábados de manhã, às 10h30, no horário do ESG também. Assim que acabar o curso do passe, a gente vai voltar ao ESG também nos sábados, de 10h30 em diante. Tá? Eu vou convidar a paginista, então, para vir aqui, para poder ler a página conosco. Primeiro, eu queria falar também do projeto, pode subir, projeto Semente Viva, tá? Que nós temos aqui no Quintal Produtivo, do Humildade, e convidamos todos a visitar o nosso jardim e nos ajudar de alguma forma nesse trabalho. Precisamos de restos de alimentos não cozidos, pó de café, casca de ovos, para a compostagem do minhocário lá no espaço. Para este fim, tem uma caixa coletora preta na entrada do jardim. Aproveitamos para te chamar para participar das atividades de plantio e preparação da terra. Nessa quinta-feira, nós vamos nos reunir aqui de manhã, vamos tomar um cafezinho juntos e depois vamos partir para tirar folha seca, passar o feriado, uma parte do feriado aqui, curtindo a natureza. Então, todos estão convidados, aqueles que quiserem vir aqui, plantar alguma coisa, varrer o quintal, fazer qualquer coisa, sempre será bem-vindo, e é uma ajuda importante. Tá? E aí o convite é esse, de vir conviver e se divertir conosco, sentindo a energia desse espaço, né? Permita que essa natureza maravilhosa criada pelo nosso Cristo planetário te envolva e auxilie nas suas reflexões. Esse espaço foi criado para você e para a sua família. É um espaço para essa reflexão, que a gente venha meditar no jardim trabalhando, como todo espírita tem que fazer. Trabalhar sem descansar, até mesmo no feriado, né? Mas um trabalho desse. Mas vamos lá. O tema, pode passar aí, para a gente ver a página de hoje. Aqui, toma aqui. Boa noite a todos. Boa noite. A palavra de hoje, lição número 126, ajudemos sempre. E quem é o meu próximo? Lucas, capítulo 10, versículo 29. O próximo a quem precisamos prestar imediata assistência é sempre a pessoa que se encontra mais perto de nós. Em suma, por todos os modos, a criatura que se avizinha de nossos passos. E como a lei divina recomenda, amemos o próximo como a nós mesmos. Preparemo-nos para ajudar infinitamente. Se temos pela frente um familiar, auxiliemo-nos com a nossa cooperação ativa.
Se somos defrontados por um superior hierárquico, exercitemos o respeito e a boa vontade. Se um subordinado nos procura, ajudemo-los com atenção e carinho. Se um malfeitor nos visita, pratiquemos a fraternidade, tentando, sem afetação, abrir-lhe rumos novos na direção do bem. Se o doente nos pede socorro, compadecemo-nos de sua posição, qualquer que ele seja. Se o bom se socorre de nossa palavra, estimulemo-lo a que se faça melhor. Se o mal nos busca a influência, amparemo-lo sem alarde para que se corrija. Se há cristianismo em nossa consciência, o cultivo sistemático da compreensão e da bondade tem força de lei em nossos destinos. Um cristão sem atividade no bem é um doente de mau aspecto, pesando na economia da coletividade. No Evangelho, a posição neutra significa menor esforço. Com Jesus de perto, agindo intensivamente junto dele, ou com Jesus de longe, retardando o avanço da luz. E sabemos que o Divino Mestre amou e amparou, lutou em favor da luz e resistiu à sombra até a cruz. Diante, pois, do próximo que se acerca do teu coração, cada dia lembra-te sempre de que estás situados na terra, para aprender e auxiliar. Graças a Deus. Obrigada. Obrigado. Então, nesse instante, eu peço que todos elevem o pensamento a Deus e possamos pedir essa espiritualidade amiga que nos auxilie nessa noite de hoje, que vamos falar sobre educação, que nossa irmã Eni vai falar sobre educação, que nós possamos abrir nossas mentes, possamos aprender cada vez mais, entendendo quem é o nosso próximo, aprendendo quem somos nós, observando-nos, nossos sentimentos, nossas emoções, fazendo essa autoanálise a todo instante, seja na palestra, seja em qualquer outro ambiente, nos observando enquanto espírito que somos. Somos espíritos imortais, encarnados sobre esse orbe, mas não entendemos ainda isso. Não entendemos que somos todos irmãos uns dos outros. Não entendemos que não temos que disputar uns com os outros. Não entendemos que temos que nos manter unidos. E que essa união nos faz muito mais fortes. Somos essa espécie que pensa que é individual, mas ao mesmo tempo não sabe, não se percebe que sofre imensa influência do coletivo. Assim, Pai, nesse instante, pedimos a Ti a Tua misericórdia para nos ajudar hoje a entender cada vez mais Teus desígnios, Tua vontade, Tua aplicação nas nossas vidas. Que independente de tudo que estejamos a passar, estamos aqui, seguindo a vontade do Senhor, aprendendo nessa escola, nessa penitenciária, nesse hospital, mas acima de tudo, neste local de imensa oportunidade de vida, que nos ajuda a nos tornar seres melhores do que quando viemos. Assim, pedimos a Ti, meu Deus, que acompanhe todos nós nesse aprendizado de hoje e também dos outros que virão no futuro, que ao sairmos daqui também consigamos aplicar tudo o que aprendemos aqui de uma forma ou de outra. Graças a Deus, que Deus esteja conosco. Graças a Deus. E aí hoje terá a palestra de nossa irmã Eni sobre educação. No próximo sábado será a irmã Jane falando sobre fé, também dando continuidade ao livro Pensamento e Vida.
Boa noite. Estou retornando aí depois de um tempinho, né? Estou feliz. Um livro bem, assim, bem gostoso para a gente refletir, né? Esse pensamento e vida. Quem não conhece, assim, a gente convida para, né, adquirir, porque esse aqui meu é velhinho, tá? Eu não sei nem como é que tá a capa nova, que esse aqui tá bem velhinho, era da minha mãe, e é relíquia. Então, assim, o estudo é um convite. E, assim, quando a gente pegou o livro para estudar, eu fui entender, né, o nome do livro, Pensamento e Vida. Ainda mais que educação, nosso tema, né, é um tema bem difícil, porque é o que a gente busca o tempo todo para nós, educação, né? Desde que a gente nasce, está lá na educação, termina, reencarna, encarna, e a gente está aí atrás dessa educação que Jesus nos trouxe, né? Então, é um tema que não é tão fácil, né? É um pouco complexo. É complexo porque a gente tem que botar em prática, isso que é o difícil, né? Então, achei muito interessante ler a introdução do livro antes, assim, relembrar aqui, depois quem puder ler em casa, acho que vale a pena, que esse livro, ele diz que Emmanuel, né, que manda as mensagens para nós, que é uma cartilha falada de que dispomos em nossas tarefas. Isso lá na espiritualidade. E diz assim, ele termina, né, o último parágrafo assim, pensamento e vida. Chamamos no mundo espiritual, né, de pensamento e vida, e sob a mesma designação, oferecemos-lo aos nossos irmãos de luta. Quer dizer, esse livro existe lá e ele está sendo oferecido para nós aqui, temporariamente internados na esfera física, para informá-los ainda uma vez de que o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através dos reflexos de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor, que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. Então, assim, eu pensei em trazer para nós essa reflexão, porque a gente vai estudar o capítulo da educação, mas é através do nosso pensamento, da nossa vida, que Jesus, né, esses ensinamentos que Jesus traz para a nossa vida, que a gente vai ter essa modificação. E a gente, às vezes, não reflete muito, né? Que é através desse pensamento que nós vivemos. Essa luz que a gente irradia, tudo através do nosso pensamento, o bem, o mal, nossas ações, né? Então, que pensamento é vida. Então, por isso que é muito interessante esse livro, né? Todas as lições traz isso para nós, que através dos nossos pensamentos nós devemos viver e é através disso que nós conseguimos colocar em prática, né? E cada lição tem um pedacinho ali que nos toca, cada lição. A lição anterior foi instrução, né? Que não veio por acaso antes da educação, né? O que é instrução? O que é educação? Esse, assim, que a gente tem que entender um pouquinho o que é instrução e educação, para a gente poder entender melhor a página, né? Aí a gente foi lá pesquisar no dicionário, para trazer, não nas minhas palavras, né, mas nas palavras do dicionário, o que é instrução e educação. E instrução, no dicionário, diz assim, é transmissão do conhecimento ou formação. Instrução todos nós podemos ter, né? Através das academias, das escolas da vida, né? Ensino, é treinamento, é educação formal. Isso é instrução. Mas o que é educação? O que é educação? O que a gente precisa transformar essa instrução em educação? É o que nos traz aqui essa página. É uma página pequenininha, né? É uma folhinha só, mas ela é um conteúdo muito rico. Ela inicia assim, ó. Disse-nos o Cristo, brilhe a vossa luz. Ela inicia com essa frase. Será que tem a ver isso com a educação? Né? E ele fala assim, a página diz assim, ó. E ele mesmo, o mestre divino, é a nossa divina luz na evolução planetária. Então, o que ele quer dizer? Aí fala, admitia-se antigamente que a recomendação do Senhor fosse mero aviso de essência mística, conclamando
os que professavam do culto externo da escola religiosa, a suposto relevo individual depois da morte na imaginária corte celeste. Antes de Jesus, né, o que vinha? O que falava-se sobre luz? Depois que você morrer. E isso eu me lembro que quando eu era pequena a gente falava assim, né? Depois da morte você vai ver o céu, vai ter luz. Não era assim? Onde a gente frequentava não era assim? Ou será que era só eu? Acho que só eu que sou tão velhinha assim, né? Eu lembro, né, na escola, sempre assim, só se pensava em luz, em vida, né, em vida divina, nessa essência divina, após a morte. A gente não pensava que na nossa vida física, né, nós teríamos essa oportunidade de viver essa luz aí que Jesus prometia. Brilhe a vossa luz. Já achava que a nossa luz ia brilhar, ia virar anjinho, com auréola, com aura, tudo só depois que desencarnasse. Não era assim que a gente aprendia? Não era? Muito interessante, né? Hoje, no entanto, reconhecemos que a lição de Jesus deve ser aplicada em todas as condições, todos os dias. Se isso deve ser aplicado, né, essa brilhar a vossa luz em todas as condições, todos os dias, o que será que tem a ver isso com educação? Por que o nome da página é educação? Então, é isso que a gente vai, né, tentando refletir. Então, se nós entendíamos que ter luz na nossa vida era só na vida celeste, né? Isso era uma coisa quase que imaginária. Não tínhamos ainda o espiritismo, né? Na época de Jesus, ele falava e a gente não entendia, né? Então, hoje não, gente. Hoje nós temos as notícias da espiritualidade. Hoje o espiritismo vem nos auxiliar, vem nos mostrar essa luz, como conquistar essa luz. Através de quê? Aí a página continua, né? Dizendo que a própria ciência terrena atual reconhece a presença da luz em toda parte. É verdade ou não é? Se você for na química, na física, na astronomia, no estudo do espiritismo, não é? Pensamento é luz, é vida, é energia, é transmissão, não é? Olha agora os raios na atmosfera, como que a gente consegue enxergar agora, né? Como é que isso está muito mais claro para a gente. Antes a gente só via no dia que tinha trovoada, hoje você olha para o céu, você consegue enxergar as galáxias, os movimentos, a gente consegue perceber isso com os estudos com mais nitidez, não é? Achávamos que só os astrônomos eram capazes de ver tudo isso. E hoje não, a gente já consegue perceber isso. Então, na intimidade, né, diz a página, desse glorioso império de energia, temos os raios mentais condicionando os elementos em que a vida se expressa. Então, que luz é essa que Jesus para a gente brilhar? A frase aqui está dizendo. Temos os raios mentais condicionando os elementos que a vida se expressa. Então, teremos luz ou não, dependendo de nós. E o que ele convida ali logo no início? Emmanuel começa a página dizendo o quê? Né? Brilha a vossa luz. Temos luz, podemos brilhar. Né? E a gente não consegue, muitas das vezes, fazer esse paralelo, né, quando estamos nas sombras das angústias, das dificuldades. Né? Ele diz também que o pensamento, né, é força. É força criativa a exteriorizar-se da criatura que o gera por intermédio das ondas sutis. Então, nós sabemos que em todas as partes do mundo nós temos sofredores, pessoas que se nutrem de tristeza, de prazer barato, de conflito, de cálculo, de aflição, de mentira. Será que isso é se nutrir de luz? E quantas das vezes nós também nos fazemos assim? A gente pega essas nossas dificuldades e fica nutrindo aquilo e não deixa a luz que está dentro da gente brilhar com esses pensamentos. Não é assim que nós fazemos? E cadê o brilho a vossa luz? A gente não espanta esse pensamento, que ele vai vir? Vai vir, porque nós temos esses pensamentos. Mas o que nós temos que fazer é afastá-los para deixar a nossa luz brilhar. Né? E todos nós podemos brilhar, todos nós temos a centelha divina dentro de nós.
É só a gente deixar colocar isso para fora, né? E todas essas dificuldades nossas, essas mazelas, né, demanda, além de sofrimento, nos envolve em nuvens negras. Não deixa a nossa luz brilhar. E não é só numa vida só física, não. Durante séculos, né? E supre a nossa mente com essas torturas que continuam, se perpetuam através de nossas reencarnações. E o que nós fazemos para mudar? Será também que é fácil mudar? É essa reflexão que a página nos traz, né? Também não é fácil, mas podemos. Temos possibilidades e sabemos que essa luz dentro de nós pode brilhar. Então, aí vem o quê? Vem a educação, né? Então, a mente humana é um espelho de luz, diz aqui a página, emitindo raios e assimilando-os, repetimos. Então, nós emitimos aquela luz, aquele pensamento, assimilamos e depois nós refletimos isso aí, nós repetimos. E será que nós sempre estamos preocupados em emitir essa luz? E por que não? Então, nós vamos lá ver o que é educação. Vimos o que é instrução. Então, nós podemos ver, né? Nós vimos aqui o que é instrução. Todos nós aqui fomos na escola, temos o nosso, né, a nossa possibilidade de ler, de entender, de estudar no Evangelho. Né? Estudo é instrução. Temos as instruções, as fórmulas lá prontas, né? E como diz agora, né, a nova versão, é tudo algoritmo, né? Tudo tem uma receitinha. Toda receitinha bonitinha. Só que a gente cumpre aquela receitinha bonitinha lá igual ao computador, repete bonitinho, os algoritmos direitinho. Né? Será que quando a gente vai fazer o bolo, a gente faz certinho igual aquela receita? Porque a nossa vida é um bolo, né? Para o bolo ficar bonito e dar certo, nós fazemos. Nós inventamos, mudamos, aí saímos da questão do algoritmo, saímos de lá e às vezes dá errado. Às vezes não, mas às vezes dá errado, né? Então, esse espelho, né, essa questão da gente brilhar, depende dessa nossa receita. Vêm os pensamentos ruins, nós voltamos lá para a nossa receitinha de bolo, que é o nosso Evangelho, e temos que estar ali, espantando as nossas dificuldades, as nossas mazelas e tentando melhorar. Com essa receita que Jesus nos trouxe. Ele diz para nós, brilhe a vossa luz, ame, faça o bem, pense o bem, tente tirar desse nosso caminho essas condições, né? Então, esse espelho, né, que está dentro de nós, que deixa morrer entre nós, né, deixa a gente mais ou menos prisioneiro nas sombras espessas da ignorância. A maneira de pedra valiosa incrustada, né, diz a nossa página, no cascalho da furna ou nas regularidades, né, do precipício. E para que retrate a irradiação celeste e lance de si mesmo o próprio brilho, é indispensável se desentrance das trevas, à custa do esmeril do trabalho. Então, nós podemos sair dessa condição nossa de nuvens negras, dificuldades, de ansiedades, de problemáticas? Não está dizendo aqui que nós não vamos ter problemas, não. Nós vamos continuar tendo os nossos problemas. Mas nós podemos sair dessa dificuldade nossa de achar que a vida é ruim, que não temos as possibilidades de não acreditar, de não olhar esse lado dessa centelha divina que tem dentro de nós, né? Quem já é discípulo de Jesus, né, que já pretende seguir os ensinos de Jesus, ele pede a luz da sabedoria. Nós não pedimos a luz da sabedoria nas nossas preces? A gente já não consegue pedir? A gente pede a sabedoria, mas a gente segue a receitinha de bolo que está lá no Evangelho, que Jesus trouxe para nós? Será que a gente já segue? Será que a gente já tem essa vontade, né, essa força interior de seguir isso? Então, é isso que a gente tem que pensar. Então, lá no dicionário também, a gente foi ver o que é educação. Olha o que é educação diferente de instrução. Instrução nós já temos. Já sabemos ler, já conhecemos o Evangelho, temos a instrução. Olha o que é educação. É o ato ou processo de educar-se.
Então, é de nos transformar. É a aplicação dos métodos próprios para assegurar a formação e o desenvolvimento físico, intelectual e moral de um ser humano. Quando a gente procura a instrução, será que a gente pensa em tudo isso? No desenvolvimento físico, intelectual e moral nosso? A gente fica naquela ansiedade de aprender, achando que... Mas na hora de aplicar, que é o difícil, não é? Então, diz também que é o ato de aperfeiçoar as capacidades intelectuais e morais. Isso assim eu fui pegando em vários autores, né? Mas o que eu mais gostei foi lá da internet, de um dicionário, é um dicionário informal. Informal é o nome do dicionário. E teve um autor lá, José Valdeci, do Rio Grande do Norte. Ele diz, assim, de uma maneira muito especial para nós espíritas, né? Porque a gente já está aqui, né? Os admiradores, né, do espiritismo. Ele diz assim da educação. Vê se não é para a gente refletir. Ele diz: é o princípio comunicativo utilizado pelas sociedades para desenvolver no indivíduo a consciência. Olha como é que ele já ampliou a questão da educação. De suas potencialidades. Então, quando você educa, você tem que ter certeza que você tem essa possibilidade. Olha como é que, quando você aprende, você se empodera. Será que a gente já se empodera das coisas que Jesus nos traz? Dos sinais gráficos até a construção de conhecimentos que favorecem o desenvolvimento de um raciocínio comportamental. Então, quando você se educa, você se modifica, né, através do seu comportamento. E disciplinar, na sua individualidade, diante do grupo social e o meio ambiente que vive. Ele não fala muito parecido com a nossa doutrina, com o que Kardec nos traz? O que Kardec nos traz? Disciplina, não é? Disciplina. Mudança de comportamento, né? Raciocínio. Você não pode fazer nada sem pensar, para não tomar consciência disso. E a partir do momento que a gente toma consciência de qualquer coisa, a gente já não consegue fazer diferente. Não é assim? Você tomou consciência de que isso aqui está errado. Você consegue fazer errado? Aquilo te incomoda. Então, muitas das vezes, a gente está estudando o Evangelho, a gente está aqui na doutrina, a gente não toma essa consciência. Por isso que, às vezes, a nossa luz ainda não brilha tanto, né? Já brilha um pouquinho, mas não brilha tanto. Podemos brilhar mais, né? Ele diz também que a educação favorece a formação cidadã. Eu me preocupo com o outro, com o meio ambiente. Ele diz também que é a orientação que todo indivíduo precisa para viver bem. E por que nós não vivemos ainda tão bem? Né? Como é que está essa nossa educação? Por isso que nós ainda não vivemos tão bem. Que essa consciência nossa ainda não é plena. Né? Aí nós perguntamos, né? Aí fiquei pensando. Qual é o objetivo da nossa encarnação? Por que nós viemos aqui na Terra para encarnar? Que objetivo que nós temos? Não é o da evolução? Então, precisamos nos educar. Se é da evolução, precisamos modificar. Precisamos dar mais um passo. E precisamos brilhar. Que à medida que vamos nos educando, nós vamos brilhando mais, né? Isso que Jesus disse. Será que nós temos qualidades para brilhar? Vamos pensar cada um de nós. Temos qualidades para brilhar? Claro que nós temos, gente. Nós só temos que, né, ter mais força de vontade. E às vezes a gente escorrega um pouquinho, né? A gente fala, gente, porque temos ainda muitas dificuldades, muitos pensamentos, né? Nos apropriamos para nós assim, de muitas coisas que não é desnecessária, né? Aí a nuvenzinha fica lá, apagando a nossa luz. Poderíamos ser melhores, né? O que me falta para possuir mais qualidades? O que está faltando para nós? Acho que fica aí a reflexão, né? Está faltando mais qualidades em nós e cada um de nós sabe. Nós sabemos da nossa problemática, né? A gente só não tem força porque a gente não acredita
porque a gente não pega aquela receita, coloca ela em prática, de verdade, conscientemente, que aí a gente vai melhorar, né? Então, gente, porque o nosso objetivo, né, é essa educação divina para brilhar, é a educação divina. Não é a educação do banco escolar, mas é a educação divina que Jesus trouxe para nós. Então, é esse paralelo aí que a gente tem que levar para casa hoje, né? Essa reflexão. E a página continua falando assim, ó. Esse espelho, né, que traz a luz, né, entretanto, né, morre, né, a maneira de pedra valiosa incrustada no cascalho, né, da furna do precipício, para que retrate a irradiação celeste e lance de si mesmo o próprio brilho. É indispensável que se desentrance das trevas à custa do meril do trabalho. Olha, o Walter aí trouxe aí para nós, é um feriado que a gente venha para cá refletir, trabalhar, né? Porque através desse trabalho incessante diário, né, todos os dias, que não é o trabalho que a gente ganha, né, a nossa remuneração mensal para a gente sobreviver, não. É o trabalho dia a dia de cuidar do outro, de cuidar da casa, de cuidar do outro, de cuidar do planeta, né, desses cuidados que nós precisamos ter. E semelhante feito somente poderá ser atingido pela educação que nos propicia o justo burilamento. Então, precisamos trabalhar incessantemente nesse sentido de nos burilar, de nos modificarmos, né? E fala assim também, mas a educação com o cultivo da inteligência e com o aperfeiçoamento do campo íntimo, em exaltação do conhecimento e bondade, de saber e de virtude. Não será conseguida tão só a força da instrução. Porque às vezes eu penso que se eu fizer doutorado, mestrado, PhD, eu vou estudando, porque às vezes a gente fica correndo atrás disso de uma maneira que a gente não consegue olhar para o lado. Só que isso tem que ter um equilíbrio com a educação junto. A instrução vem para nos ampliar o conhecimento. Quando ampliamos o conhecimento, nós sabemos melhor conduzir, né? Só que o conhecimento tem que estar atrelado à educação. Quantas pessoas que não têm tanta instrução e têm muito, né, muita educação, né? Essa educação para a vida, né? Então, tem uma página de Emmanuel no livro Vinha de Luz, porque Emmanuel fala muito disso, de brilhar a vossa luz, muito, muito. Então, vários pedacinhos que eu fui lendo, várias páginas, sempre Emmanuel falando de brilhar a vossa luz. Por quê? Será por quê? Né? Que recado é esse que ele traz para nós nas mensagens dele? No livro Vinha de Luz, tem uma página que ele fala, né, que o título da página é Brilha a vossa luz, e ele termina a página assim, ó. Para os companheiros que esperam a vida renovada em Cristo, famintos de claridade, não é assim que nós estamos? Famintos de claridade eterna, ele diz. Foram escritas as páginas desse livro despretensioso, que é o Vinha de Luz, né? Dentro dele não há palavras de revelação sibilina. Traduz simplesmente um esforço para que nos integremos no Evangelho, celeiro divino do pão nosso de imortalidade. Não é exortação nem profecia. Ele diz para nós que é um convite. Convite ao trabalho santificante, planificado no código do amor divino, na receita que o Evangelho nos traz. Ele diz, se a candeia ilumina, queimando o próprio óleo, e se a lâmpada resplende, consumindo a energia que a usina lhe fornece, ofereçamos a instrumentalidade de nossa vida aos imperativos da perfeição, para que o ensinamento do Senhor se revele por nosso intermédio, aclarando a senda de nossos semelhantes. Porque quando nós brilhamos a nossa luz, nós auxiliamos o outro para que ele possa enxergar esse caminho. Olha aí a nossa responsabilidade. Brilhar a nossa luz não é só para nós, mas para a gente clarear o caminho do outro, como Jesus fez. Ele não era aquela luz resplandecente, né, de virtudes,
né? Que até hoje a gente continua tentando chegar aos pés dele lá, um pouquinho dele. Imagine se a gente conseguir, né? Ele diz que o Evangelho é sol da imortalidade que o Espírito reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Brilhe a vossa luz, proclamou o Mestre. Procuremos brilhar, repetimos nós. Então, ele continua falando da mesma coisa. Depois, Bezerra de Menezes também traz uma psicofonia por Divaldo, no encontro lá na sede da FEB em Brasília, que também fala a mesma coisa. Vós sois a luz do mundo. Então, não é só para brilhar, ele agora diz mais, vai além. Nós somos a luz do mundo. Cada um de nós precisa ser essa luz. Como é que nós vamos andar apagado? Será que nós vamos andar iluminando e deixar o nosso companheiro apagado? Não. A gente tem que entender que cada um de nós... meu filho estudou muito, está lá, está bem, está brilhando. Estou satisfeita? Não posso. Cada um de nós tem que tomar para si essa responsabilidade. Ele diz que vós sois a luz do mundo. Ele propõe o Evangelho, que é a grande luz, de novo, né? Nós temos essa mensagem, né? Que nós temos que incrustar isso no nosso campo íntimo, para que brilhemos através de nós. Como? Com aquelas receitas que o Evangelho traz, né? Não revidar as ofensas, perdoar, manter a consciência do dever, igual na página trouxe, preservar quando os outros abandonam. Será que nós já fazemos isso? São receitinhas, né? Viver a caridade sob todos os aspectos possíveis, manter o espírito de paz. Será que nós conseguimos manter o espírito de paz quando está tudo... Eu confesso para vocês, eu não consigo, fico logo desesperada. Qualquer coisinha me desequilibra, ainda estou nesse patamar, né? A gente diz que tem fé e tudo, mas chega na hora, desequilibra. Não é assim que ainda estamos? Cadê a nossa luz? Né? Quem está do meu lado precisa desse equilíbrio. Quem está do meu lado precisa de viver a caridade em todos os aspectos. Será que eu sou caridoso com quem eu convivo? Com meu companheiro, com meu filho, com quem eu trabalho? Será que nós já somos caridosos? Porque a gente acha que caridade é só dar uma cesta básica. É só mandar uma roupinha lá para o Rio Grande do Sul. Será que eu já faço uma prece pelo meu companheiro que está com muitas dificuldades? Será que eu já consigo enxergar ele como um irmão que vai um dia que ele vai melhorar? Então, olha aí, aonde que nós temos que brilhar? Mudando nossos pensamentos. Porque o nosso primeiro pensamento, qual é? Da crítica, né? Eu já não faço alguma coisa, aí eu acho que o outro está condenado porque ele faz. Ele não está condenado porque ele faz, ele está com mais dificuldades. E às vezes ele não está nem fazendo, né, uma coisa que seja tão ruim, às vezes é uma coisa que é necessária, mas a minha crítica é fato. Aí, cadê a minha luz que estava brilhando, eu estava tão boazinha, de repente critico o meu irmão. Não é? Numa palavra, a gente escuta, não deixa nem o outro falar, a gente revida. E às vezes, quando ele termina a frase, todo aquele pensamento muda. Olha quanta coisa assim pequenininha, sutil na nossa vida, o tempo todo, toda hora, a gente ainda tem que mudar. Eu falo a gente que eu estou falando de mim, né? E cada um sabe aí, né, onde é a dificuldade. Mas normalmente é assim, né, que a gente faz. Então, brilhar a nossa luz é essa consciência de que o outro precisa de mim, que o outro precisa da minha luz, que o outro precisa do meu equilíbrio, né? Difícil, não é, gente? Vamos combinar. Mas é possível. É isso que é bacana. Quando a gente estuda, quando a gente lê, quando eu li assim, a página, só a página, eu falei, Senhor, tá difícil. Mas depois a gente vai vendo que são coisas possíveis. Desde que eu tome consciência disso, que eu olhe no espelho, que eu reconheça que eu ainda não faço e que eu posso fazer. Às vezes eu faço, me arrependo e depois já faço uma prece, já melhorei, já caminhei. Já tirei a nuvenzinha lá da minha cabeça, a nuvem negra, né? Quem chega perto de mim tem que perceber que eu posso auxiliar, que essa luz está brilhando. Como nós vimos em Jesus, né? A gente vê o tempo todo essa claridade que ele traz
de iluminar o nosso pensamento, os nossos sentimentos, os nossos desejos. Será que é possível a gente aceitar esse convite que Emmanuel traz para nós? Hoje, numa noite, terça-feira, será que a gente já consegue aceitar esse convite dessa mudança, de brilhar a nossa luz? Difícil, né? Mas possível. Difícil, mas possível. Então, assim, que cada um de nós possa aceitar esse convite com esse desejo de brilhar, com essa certeza de que podemos brilhar, com essa possibilidade. Todos nós podemos brilhar. Todos nós podemos. Fizemos hoje errado, admite, mas que não fique com sentimento de culpa, porque senão a nuvem fica carregada. Aí eu fico aborrecida, aí eu fico mal irritada, e isso vai inflando em mim. Quem chega percebe isso, né? Mas se eu já percebo que eu fiz errado e que amanhã eu quero fazer melhor, amanhã a minha consciência e essa nuvem negra vai saindo de mim. Então nós temos essa possibilidade de brilhar a nossa luz. Então isso é educação, essa transformação. Nós precisamos transformar, né, essas mazelas, essas dificuldades que nós temos devagarinho, mas possível, né? Não sei se vai ser nessa encarnação, na outra, não sei. Mas nós temos essa oportunidade. Então, gente, a beleza desse convite, bacana desse convite, né? É saber que podemos brilhar e que só depende do nosso esforço em fazer algo de bom a cada dia. Todos os dias, se cada dia eu quiser ser melhor, a gente vai conseguir, né? É querer melhorar. Será que eu quero melhorar? Será que eu quero ter essa centelha divina em mim? Quero que o outro perceba, né? Isso é luz. Não repetir os erros. Errei hoje, amanhã eu tenho que me esforçar em não errar amanhã. Isso, né? Ter esperança. Será que a gente está sempre com essa esperança de dias melhores? Muitas das vezes a gente fala uma bobagem, né? Ah, perdi a esperança. Eu falo, às vezes, quando eu falo, perdi a esperança. Isso não tem jeito, não. Tem jeito, sim, tem jeito. Tudo tem jeito, né? Tudo tem jeito. Coisas que a gente achava que não tinha jeito ontem, hoje a gente vê que mudou tanto, né? Ter gratidão. Será que eu já sou grato todos os dias por tudo que eu passo? Até pelas dificuldades, que a gente sabe que até os nossos problemas é para o nosso benefício, porque Deus não vai dar nada ruim para nós, que Ele é Pai, que não estamos sozinhos, né? Ontem eu escutei onde eu trabalho, a menina falando assim, quem nasce em 31 de maio não tem anjo da guarda, não tem ninguém cuidando dele. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu falei, será, meu Jesus, que tem alguém, né? Será que ainda tem alguém que pense nisso, que não tem alguém cuidando? Não, a pessoa que nasce em 31 de maio nasceu para cuidar. Eu falei, tudo bem, a gente nasce para cuidar, tem uma missão, mas nós somos cuidados o tempo todo, né? Quantas coisas a gente percebe dia a dia, quando a gente bebe um copo d'água, quando a gente dorme, quando a gente tem teto, essa luz que a gente não está sendo cuidado por Deus? Mas, assim, não sei que fundamento é esse, né? De pensar que o outro não tem quem cuide, não. É ter essa certeza que todos nós temos. Isso é gratidão, né? Saber que nós todos somos cuidados. Ter bom humor. Será que todos nós, né, procuramos ter bom humor? Não, tem dia que a gente está ranzinza, né? Tem dia que eu falo assim, ai, não fala comigo não, que hoje eu estou azeda. Ainda começa o dia falando assim, olha, eu falo isso, gente, de vez em quando eu me pego. Parei, estou tentando. Eu falo, agora eu estou cansada, não estou legal não, mas daqui a pouco eu vou melhorar, vou fazer uma prece, vou meditar. Eu tenho que melhorar. Pelo menos já não estou falando, né? Posso ficar irritada, mas já não estou falando, já dei um passo. Sorrir, amar. Será que eu amo, né? Será que eu amo o suficiente? Será que esse amor está sendo suficiente para o outro perceber que eu amo, né? Todos que estão à minha volta. Será que passa alguém invisível por mim? Né? Quem convive comigo? Quantas pessoas a gente não se olha, né? A gente... um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, tudo bem. Às vezes a gente passa com essa nossa correria da vida e não percebe o outro, né? Isso é amar. É olhar para o outro, né, como irmão.
E perdoar. Será que nós estamos perdoando? Difícil também, né? Nós temos que perdoar. Para um dia, gente, tudo isso, finalmente, seguirmos Jesus. Temos que passar por esse processo de melhoramento, de educação. Esse não é o processo de instrução. Instrução a gente já tem nos livros. Esse processo de reforma, de transformação, é o processo de educação, que é diferente da instrução que nós vimos na lição anterior, né? Então, se nós, né, passarmos por isso, né, quanto mais usarmos nossos dons, mais eles se desenvolvem e se tornam visíveis. As pessoas não percebem quando o outro é mais educado, quando ele é mais cuidadoso, quando ele brilha mais, né, nessa questão divina. Então, essas pessoas nós vamos nos tornar mais visíveis e vamos iluminar mais a nossa volta. Porque iluminar a nossa volta também é uma missão. Por isso que Jesus pede, brilhe a vossa luz. Para quê? Para que auxilie, para que colabore, para que ajude. Não é? Não é só para mim, não. A nossa meta, né, nessa vida, nessa nossa encarnação, nessa parte física, é para o outro. Ela tem que ser coletiva, não é individual. Eu não posso ser egoísta de pensar que isso é só para mim. Quando eu melhoro no meu trabalho, na minha casa, com os meus filhos, quem está em volta de mim. Então, olha a nossa responsabilidade de nos educar. Não é só para mim, não. Vai muito além, né? Se eu ficar só na instrução, eu vou ficar só para mim, no meu orgulho, no meu egoísmo. Mas se eu transformar essa instrução, isso que eu aprendo, e levar para o outro, quando eu disse lá para minha colega, eu falei, não, pelo amor de Deus, todos nós temos cuidado. Eu não quis alongar a conversa, porque eu estava no meio de muitas pessoas evangélicas, e eu vejo que de vez em quando tem gente que me cutuca. Aí, para não polarizar, vamos deixar, né? Mas a minha diretora, que é evangélica, falou, não, pelo amor de Deus, não me fala uma coisa dessa. Então, aí ela, né, não fala uma coisa dessa. Então, é isso aí. A gente tem que se educar, ajudar o outro, né? E isso também é brilhar. É fazer ela entender que todos nós estamos sendo cuidados, todos nós temos que ter muita gratidão a Deus. Isso faz parte desse nosso processo de educação. Então, assim, reforçando o que Emmanuel nos trouxe, reforçando o que Bezerra, né, nos trouxe, que Jesus, primeiramente, lá falou para nós, fica o convite, tá, gente? Que brilhe a nossa luz, né? E o Carlinhos Conceição vai cantar um pouquinho para a gente, uma música antes da nossa prece, de passe, para a gente refletir um pouquinho da nossa luz aí, para que a gente melhore. Gente, obrigada pela oportunidade, tá? Nosso recado está dado. Invisível pros meus, errante eu
Agradecemos a Eni por essas palavras, né, que nos fez refletir sobre o que precisamos fazer, né? Cristo veio, nos ensinou uma série de coisas e precisamos botar em prática. Aí que vem a grande questão. Temos condições de botar em prática? Temos, porque ele é nosso irmão mais velho, chegou antes de nós para nos auxiliar, para mostrar que é possível brilhar uma luz, como foi dito aqui. Então nós também poderemos fazer isso. Vamos levar 1000 anos, 1 bilhão de anos, 1 trilhão de anos, mas vamos chegar lá. E temos que começar essa caminhada. E o convite de hoje foi que nós brilhássemos a nossa luz, né? E eu lembrei de uma frase que também é do Cristo, que diz: vós sois deuses e todos sois filhos do Altíssimo. Se nós somos deuses, e ele aqui está falando não só de um Deus, mas de vários deuses dentro de nós, e todos nós somos capazes, somos filhos desse Altíssimo, né? Amados e protegidos por esse Pai. Todas as vezes que a gente se sentir que não está em condições que a gente pense nessa palavra, eu brinco dizendo que é mantra, né? Porque eu gosto das coisas indianas, mas não é o caso, mas seja nosso mantra, nossa palavra secreta. Somos amados e protegidos por Deus. Então, todas as vezes que nos sentimos fracos, pensemos nisso. Somos amados e protegidos por esse Pai misericordioso que nos auxilia e nos ampara. Então, aqui peço que todos fechem os olhos nesse instante, quem quiser também, e que nós nos elevemos agora nosso pensamento a Deus, tendo a condição de perceber que somos espírito, e como espírito somos capazes muito mais do que imaginamos. Somos filhos desse Pai maior. E assim, temos a condição de executar esse convite que foi nos feito hoje. Que brilhemos a nossa luz, que nós consigamos irradiar nossa luz a todo o universo nesse instante, iluminando toda a nossa escuridão com a luz que incendeia de nós mesmos. Que nós possamos, nesse momento, irradiar essa luz para o mundo, para as pessoas que nós amamos, para aqueles que já se foram, para aqueles que estão aqui. E assim, de alguma forma, nós estamos mandando a mensagem, brilhando a nossa luz para que eles também, em qualquer lugar que estejam, neste ou em outros planos, possam brilhar
a vossa luz. Que Deus esteja com todos nesse instante, que possamos voltar aos nossos lares com amor, com muita consciência e com muita fé. Graças a Deus. E quem quiser participar do passe, ele será feito agora.